Beleza. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou aluno do... Vou começar o 4º período de licenciatura. Tá? Hoje eu vou contar um pouquinho do meu projeto para vocês, modelagem de circuitos elétricos RC e RL por EDO usando a teoria fuzzy. Tá? Eu fui orientado ao longo desse 1 ano de trabalho pela professora doutora Silvia Dias de Souza, do Departamento de Matemática da UFAM. E vamos lá. Bom, aqui eu coloquei os tópicos da apresentação, da minha apresentação, né, um pouco do que eu vou mostrar para vocês. E é isso. A ideia foi que... Tem como colocar a tela cheia, Luiz? Tem como colocar a tela cheia? Tela cheia. Vai facilitar para quem estiver acompanhando pelo celular, por exemplo. Tu tem que pressionar ali nos 3 Acho botões. E Luiz, isso, aperta aí a apresentação. Foi. Obrigado. Obrigado, Yuri. A ideia foi eu pegar um circuito RC e RL, ao invés de trabalhar somente números com eles, foi inserir um dos parâmetros lá como sendo um parâmetro fuzzy, né, e comparar como que seriam as outras grandezas com relação à passagem do tempo dentro desses circuitos. Tá? Bom, um circuito resistor-capacitor, ele é uma associação de uma fonte de DDP em associação em série de um resistor com um capacitor, tá? E as equações são dadas por essas que vocês estão vendo aí na tela. Tá? A gente utilizou uma equação diferencial linear de primeira ordem para modelar esse circuito resistor-capacitor. E através do método do fator integrante, a gente conseguiu, como solução, a função carga, quer dizer, como é que a carga varia com o tempo dentro dessa corrente, e aí derivando a carga, a gente encontrou a função corrente elétrica. Né? Como é que a corrente elétrica varia conforme o tempo passa. Tá? No resistor indutor também, a gente usa um circuito de uma associação de um resistor com um indutor, né, na presença de uma força eletromotriz constante aí. E aí, pela lei de Kirchhoff e etc., a gente conseguiu modelar uma EDO também linear de primeira ordem, e ela tem como solução a função corrente elétrica. Tá? Como é que funciona a corrente elétrica conforme o tempo passa dentro desse circuito resistor indutor. Né? E aí, bom, onde é que entra a teoria fuzzy nisso? Primeiro estudo, né? A teoria fuzzy ela é uma teoria que ela vem em complemento à lógica clássica, onde a gente tem somente a ideia do sim e do não. Ou é 0 ou é 1, ou está certo ou está errado. Né? Qualquer coisa que fuja fora daquele número, daquele ponto que eu estou olhando, já não satisfaz, por exemplo, uma equação que eu estou analisando. Tá? Então, a teoria fuzzy ela tem essa ideia de tratar situações onde eu não posso responder apenas com sim ou com não, valores distantes daquele termo central que eu estou buscando não são tão absurdos, e aí eu consigo modelar melhor aquele fenômeno, aquela variação conforme o tempo passa de algum fenômeno, alguma coisa que eu quero observar. Tá? Então, uma pergunta simples para um ser humano ele pode ser complicada para um computador. Né? Os ônibus em Manaus são lotados? Isso vai depender do número de assentos que tem naquele ônibus. Será que tem todos os assentos? Tem muita gente dentro daquele ônibus? Qual é o horário que você está fazendo essa pergunta? Né? Então, dependendo de vários fatores externos, a gente pode dar faixas de respostas diferentes para uma mesma pergunta. Né? Então, você repara que a teoria fuzzy ela consegue responder melhor a perguntas que a lógica clássica não consegue tão bem. Então, a ideia é essa, aproximar uma linguagem de computador para uma linguagem mais próxima possível do ser humano. Então, aqui eu trouxe a ideia do que seria um conjunto fuzzy. Tá? Você pensa num conjunto clássico, aí, por exemplo, no exemplo que eu trouxe de 1 até 5. Tá? Graficamente, vai ser sempre do 1 até o 5, onde eu tenho aí qualquer número que esteja dentro de 1 e 5. Desculpa. Ele tem um grau de pertinência maior que 1. Então, quando eu falo de grau de pertinência, eu estou perguntando não, né? Quando eu falo de grau de pertinência, eu estou pensando naquele termo que eu estou olhando, se ele atende realmente aos parâmetros, aos quesitos que eu estou buscando. Né? Então, o número 3 está entre 1 e 5. Né? Então, ele tem o grau de pertinência máximo, que é 1. Tá? Grau de pertinência só pode ser 0 e 1. Entre 0 e 1, né? Lógica fuzzy. Tudo bem? E quando eu estou olhando para um conjunto fuzzy, eu quero olhar, por exemplo, o número 3. Tá? Então, eu digo que o número 3 ele tem o grau de pertinência 1, porque é ele que eu estou buscando,
E conforme eu vou me aproximando, né, entre 1 e 5, eu vou me aproximando do 3, o grau de pertinência vai aumentando, e aí conforme eu vou me afastando do 3, o grau de pertinência vai diminuindo. Tá? Quer dizer, aquela variável que eu estou analisando é como se eu estivesse pensando o que ela tem a ver com o valor central que eu estou buscando. Né? Quanto mais próxima ela for do ideal, da minha ideia do que é o ideal, o grau de pertinência vai aumentando. Aqui eu trouxe a definição do que é um conjunto fuzzy, tá? Seja um intervalo, um conjunto fuzzy A definido nos reais, tal, que eu tenho um grau de pertinência entre 0 e 1. Um conjunto fuzzy ele é dito fuzzy normal quando o grau de pertinência dele máximo é 1, e quando eu tenho um alfa nível, quer dizer, um intervalo onde eu quero olhar, e isso é relevante, foi muito relevante para o meu trabalho, um intervalo onde eu quero olhar aquela variação, e olhar especialmente ali naquela faixa o que está acontecendo de especial ali. Tá? Então, se eu tiver esse intervalo muito bem definido, que é o que a gente chama de alfa nível, eu tô atendendo as condições do que é um número fuzzy. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho a ideia do que seria o número fuzzy 5. Então, conforme eu vou me aproximando do 5, o grau de pertinência vai aumentando até que no número 5 o grau de pertinência é 1, e aí eu vou diminuindo suavemente de novo. Tudo bem? E aí eu tenho 3 tipos de número fuzzy triangular. Tá? Aqui, 3 tipos que eu trouxe para o meu trabalho. Eu tenho um número fuzzy triangular, tá? Onde eu tenho 2 valores extremos, da esquerda e da direita, e o valor central que eu estou buscando, e a figura dá um triângulo. Tudo bem? O trapezoidal é onde eu tenho 4 números mais relevantes ali. Eu tenho as 2 pontas do extremo esquerdo e direito, 2 pontas da esquerda e da direita, que é onde até onde o meu grau de pertinência vai aumentando, e o intervalo entre eles é onde o grau de pertinência se mantém constante. E aí a figura dá um trapézio, tá? Por isso o número fuzzy trapezoidal. E a gente tem o número fuzzy gaussiano limitado, né? Ao invés de eu ter um aumento brusco no meu grau de pertinência, eu tenho uma curva suave que vai chegando até o grau de pertinência máximo, e aí ela decai suavemente de novo, tá? O que a gente chama de gaussiano. Quem fez a disciplina de probabilidade estatística sabe como que funciona isso, né? A ideia do número fuzzy gaussiano. E aí, o gráfico deles é alguma coisa parecida com essa aí. Tá? Mais na esquerda, vocês estão vendo o número fuzzy triangular. Esse do meio é o número fuzzy trapezoidal. Tá? Eu tenho 4 valores externos para onde eu estou olhando a alimentação do meu conjunto alfa nível. E esse da direita é o meu conjunto gaussiano limitado. Aí você repara a diferença entre eles. Ao invés de ter uma queda brusca, primeiro eu estou indo constante, depois eu cresço, depois eu vou constante de novo, depois eu decaio e vou constante de volta para onde eu estava. No gaussiano eu tenho curvas suaves, tá? Essa é a ideia. Bom, e o meu trabalho, como é que fica? Eu modelei 2 circuitos no Tinkercad, tá? E aí a ideia foi obter um gráfico muito parecido com esse aí que vocês estão vendo na tela. Esse é um gráfico fuzzy, tá? Vamos ver como é que é isso. O meu circuito resistor-capacitor, eu usei, como vocês estão vendo aí na figura, eu usei uma fonte de tensão de 100 volts, uma resistência elétrica de 5 kΩ e um capacitor de capacitância 1 microfaraday, tá? Micro não, milli, desculpa, 1 milifaraday, tá? E as equações que modelaram esse circuito RC são essas que vocês estão vendo aí, tá? E eu adotei o PVI para quando o meu T é igual a 0, a carga inicial dentro daquele capacitor era 0, tá? E com essa PVI, esse problema de valor inicial, eu consegui essa equação que vocês estão vendo aí, tá? 1 sobre 10 vezes 1 menos E elevado a menos T sobre 5, tá? Com base nesses dados, né, nos componentes que eu usei no meu circuito, a equação ficou assim. Essa é a equação da função carga, que de T descreve como é que a carga varia dentro do capacitor conforme o tempo passa, e derivando a carga a gente tem a corrente, como é que a corrente está variando conforme o tempo passa. O gráfico ficou assim, tá? Esse gráfico é o gráfico da função carga do capacitor, tá? Quer dizer, conforme o tempo passa, a carga ela vai aumentando exponencialmente, tá? E vai tendendo a valor assintótico aí de 0, alguma coisa maior que 0,1, né? Essa é a função corrente elétrica, o gráfico da função corrente elétrica, gráfico clássico, né? Olhando para essas equações aqui, equações clássicas. Aqui a gente tem a função corrente elétrica, conforme o tempo passa, né? Conforme o tempo cai. Conforme o tempo passa, a corrente elétrica ela vai decaindo para 0. E aqui a gente tem a função de diferença de potencial, né? Conforme o tempo passa, a diferença de potencial do capacitor ela vai aumentando conforme o tempo passa. Aí eu tenho 2 traços, né? A DDP e a força eletromotriz, que é uma constante, tá? Que é de 100 volts lá.
do meu circuito. Tudo bem? A simulação fuzzy que a gente fez foi olhar para a resistência elétrica e, escrevendo a resistência elétrica como um conjunto fuzzy, como é que ficariam todas as outras grandezas do meu circuito que são escritas em termos da resistência. Tá? Nesse trabalho, eu usei o conjunto fuzzy da resistência elétrica entre 4.500, 5.000 e 5.500. Tá? É um número fuzzy triangular. Dos 3 lá que eu apresentei para vocês, eu escolhi o triangular. Onde o valor central é o valor do meu resistor lá, 5.000. Tá? E os valores da esquerda e direita, 4.500, 5.500. E aí, com isso, né, escrevendo a resistência elétrica como um parâmetro fuzzy, os gráficos ficaram desse jeito. Esse é o gráfico da carga elétrica, tá? O gráfico da carga elétrica com R fuzzy. Você repara que a ideia é o seguinte, eu tenho uma parte roxa, você repara que eu tenho uma parte roxa e uma parte preta. Conforme eu vou chegando na parte preta, o grau de pertinência vai aumentando para 1. Essa é a ideia desse gráfico, é isso que esse gráfico conta para a gente. E conforme eu vou saindo da parte preta e indo para a parte roxa, eu tenho o grau de pertinência vai diminuindo, até que quando eu saio dessa parte da parte roxa, eu saio do meu alfa nível, então qualquer coisa fora da parte roxa, eu estou fora do conjunto da resistência entre 4.500 e 5.500, então já não me cabe mais qualquer grau de pertinência. O grau de pertinência aí é 0. Tá? A carga elétrica, bom, se eu estou apresentando para vocês porque ela pode ser escrita em termos da resistência. A mesma coisa acontece com a corrente elétrica. Esse é o gráfico da corrente elétrica quando a resistência é escrita em termos de parâmetro fuzzy. Tá? Conforme a ideia é a mesma, conforme você vai se aproximando da região em preto, o grau de pertinência vai tendendo a 1, e conforme você vai para a parte roxa, o grau de pertinência vai tendendo a 0, de forma que, se você sai do traço desse gráfico, o grau de pertinência é 0 e eu estou fora do meu conjunto alfa nível. Tudo bom? Certo? E esse é o gráfico da DDP com R fuzzy. Tá? Ele vai aumentando conforme o tempo passa, tendendo ao valor assintótico aí de 100 volts. E a ideia também continua a mesma. Tá? A parte preta, quanto mais preto, o grau de pertinência vai aumentando para 1. Quanto mais roxo, o grau de pertinência vai tendendo para 0. E fora da parte roxa, o grau de pertinência é 0. Tá? Ou seja, eu estou num valor muito absurdo da DDP. Quer dizer, qualquer coisa fora do gráfico já não me atende tão bem em termos de um parâmetro fuzzy, que é a resistência. Tudo bem? Fuzzy. Bom, e o circuito resistor-indutor, como é que ficou? Aqui eu usei uma fonte de tensão de 90 volts, tá? Uma resistência elétrica de 50 ohms e uma indutância de 5 kHz. E as associações foram feitas assim no Tinkercad, tá? Do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Bom, a equação diferencial que modela esse meu circuito RL ela ficou assim, tá? A equação de dt mais I sobre 100 igual a 9 sobre 500, ela já dá pra gente a solução dessa EDO já é corrente, tá? 9 sobre 5 vezes 1 menos V elevado a menos t sobre 100. E o gráfico é esse que vocês estão vendo aí, tá? A função corrente elétrica, quer dizer, a função solução que resolve a nossa DO, que modela esse circuito aqui, é essa. Conforme o tempo passa, a corrente elétrica ela vai aumentando e vai tendendo para o valor 1.8, tá? 1.8 amperes. Depois de 600 segundos, né? E foi como o meu circuito se comportou. E esse é o gráfico clássico, tá? Esse gráfico é o gráfico da diferença de potencial no indutor. Ela começa com 90 e vai decaindo exponencialmente conforme o tempo passa. E depois de 600 segundos ela vai tendendo para 0. Tá? E essa é o gráfico da DDP do resistor. Tá? Conforme o tempo passa, depois de 600 segundos, a DDP ela vai tendendo para 90 volts aí, exponencialmente também. Tá? Então, o aumento exponencial da DDP no resistor conforme o tempo passa. Agora, aqui também a gente colocou como parâmetro fuzzy a resistência elétrica do meu circuito. Tá? Aqui eu usei o conjunto fuzzy 45, 50, 55, que é o número triangular também. Tá? Os dois valores do extremo são 45, 55, e aqui o valor central 50, né? O valor de grau de pertinência 1 do meu resistor. Tá? 50 ohms lá, então ele é o valor central aqui do meu conjunto fuzzy.
tudo bem? E esse é o gráfico da corrente elétrica, tá? O grau da corrente elétrica, e vocês reparem que a parte preta, ela vai tendendo para 1,8, e aí a gente tem um intervalo, um grau de confiança maior na parte roxa, tá? Que vai variando entre 1,6 e 2, tudo bem? Então, se a gente pode escrever a resistência elétrica como um parâmetro fuzzy, a gente vai escrever como gráficos fuzzy qualquer outra grandeza que pode ser escrita em termos da resistência elétrica, que foi a variável que eu adotei. Tá? Esse é o gráfico da corrente elétrica. O gráfico que eu obti, esse gráfico que eu obti foi o da DDP no indutor com R fuzzy, tá? Então ele vai decaindo conforme o tempo passa, e na parte preta eu tenho os maiores valores, né, de grau de pertinência, e para a parte roxa eu estou num certo intervalo de confiança. E acontece a mesma coisa na DDP da resistência com R fuzzy, tá? Eu tenho esse traço em vermelho que vocês estão vendo a força eletromotriz constante de 90 volts, e aí eu tenho a variação da DDP do resistor lá no meu circuito RL, que vai aumentando e tendendo para 90 depois de 600 segundos, e na parte preta vocês reparem que eu tenho uma aproximação muito boa do meu gráfico clássico, e na parte roxa eu tenho um certo intervalo de confiança. E, bom, qual que é a moral da história com tudo isso? Né? Se eu coloco... Eu tive várias opções, né? Vou colocar a resistência como fuzzy, vou colocar a corrente elétrica, vou colocar a força eletromotriz, como é que é? Colocando a resistência elétrica como um parâmetro fuzzy, você consegue escrever as outras que dependem dela para serem calculadas ou serem descritas ou descrevidas. A gente colocar a descrição da passagem temporal daquela grandeza, que é o gráfico, como também gráficos fuzzy. E ao invés de você obter uma curva, né, uma linha como curva, você obtém uma faixa de soluções. Tá? Então, a ideia é descrever, de certa forma, modelar incertezas das minhas grandezas e ver, não só numericamente, mas graficamente, né? A solução determinística clássica, mas ver numericamente e graficamente também como é que funciona a variação num certo intervalo de confiança em termos, né, olhando de uma ótica fuzzy aí no meu trabalho, tudo bem? Então, a ideia era essa, tá? Ver como é que funciona de forma clássica, e através de um parâmetro fuzzy lá, que eu escolhi a resistência e escolhi usar o número triangular para modelar a resistência elétrica, ver como é que as outras grandezas se comportavam no tempo dentro daqueles meus dois circuitos, tudo bem? Então, esse foi um pouquinho do meu trabalho que eu apresentei. Só queria pontuar uma última coisa antes de encerrar aqui. Eu fui orientado pela professora Silvia durante o meu trabalho. Foi 1 ano de trabalho aí que a gente passou desenvolvendo isso. Nesses últimos dias, eu acabei submetendo o artigo sem esses gráficos em roxo que vocês estão vendo aqui e mandei só os clássicos, né? Mesmo depois dela tendo me mandado correções sobre os gráficos, etc., eu acabei colocando o artigo sem os gráficos. Então, foi puramente um erro da minha parte, tá? Foi da minha parte. A professora Silvia foi uma orientadora incrível e, bom, aprendi bastante coisa com esse projeto. Então, um pouquinho do meu trabalho sobre teoria fuzzy dentro de circuitos elétricos é isso. Obrigado por tudo, pessoal, e é isso. Obrigado, Luiz. Apresentação dentro do prazo. Vou passar a palavra para o professor Francisco de Nola, que ele está escalado para fazer as considerações agora. Isso aí, beleza. Bom dia a todo mundo, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia aí os professores, o Igor, o Lúcio e os demais professores orientadores dos alunos participando. Bom dia especial aí o Luiz, que acabou de apresentar. No finalzinho, tu já livrou tua barra. Tu falou que os gráficos que tu apresentou aqui estão no trabalho. Isso aí ia ser onde eu ia pegar para arrebentar. Mas aí, realmente, eu estava até falando com a banca antes, com a banca não, com os colegas, né, sobre não ter esses dados, não ter entendido direito no trabalho escrito qual é a tua ideia. Ainda aí na apresentação eu acho que ficou legal, eu acho que conseguiu aí contornar essa situação, tá? Mas eu vou avaliar as duas coisas, né, do que foi enviado para a gente aqui, o trabalho escrito que foi mandado, e a apresentação, que aí, assim, eu consegui finalmente entender alguma coisa desse negócio aí do fuzzy, né? Já tinha falado outra vez, a gente já tinha participado aí das tuas apresentações, né, na parte mais inicial,
né? E agora ficou um negócio aí bem interessante, eu acho, também junto com o que eu tinha visto do colega anterior, falando lá de Manacapuru, né? Então tá bem, ficou no mesmo passinho, eu considero que tinha ficado dois trabalhos interessantes. Então eu vou primeiro perguntar do trabalho escrito, algumas coisas, né? Eu nem vou focar muito nesse caso de tu não ter botado o gráfico, né, que tu apresentou aqui, porque já deixou claro. Só vou falar de algumas coisas que faltou, umas coisas que eu pontuei no trabalho escrito. Aí depois eu falo da apresentação e o que eu anotei aqui para fazer de pergunta da apresentação, tá bom? Então o trabalho está no formato aí de artigo, né? Bacana, que é como foi solicitado, que foi o professor Igor passou para a gente para avaliar essa coisa, né? Mas no padrão ali uma coluna, né? Tudo bem. No cabeçalho, né, na parte do título, tudo mais, onde tu colocou o resumo, que o resumo tá legal. O nome do pessoal ali seria o endereço profissional de vocês, tá meio, alguma coisa ali não colocou certo, tá tudo grudado assim o nome do pessoal, né? Tá. Acho que sempre quando ele esquece de colocar um barra chave, né? Aí que ele vê tudo como variável, eu acho, né? Ele mete tudo aquilo, tudo fica tipo em itálico e grudado, ele não vê os espaços. Tem esse detalhe então lá. Na seção 4.2, né, já no trabalho, então passou tudo direitinho, introdução e tudo mais. Aí na hora que está escrevendo as equações, aqui detalhe, né, que as equações quase todas não enumeradas, tem que colocar a numeração nas equações, no trabalho escrito, está faltando. E na seção 4.2, a equação para o elemento de carga, o dq, né, ela está se sobrepondo, ela está meio montada em cima da equação que tem logo ali, né, isso na página 6 do trabalho, na equação da corrente. Né? Então está escrevendo, está desenvolvendo a conta, aí na hora que pulou de uma linha para outra, dá mais um espacinho para não ficar sobreposto como está lá. Tá? Ficou montada uma equação em cima da outra. Tá? Isso aí é na parte da página 6, ali, seção 4.2. Aí na parte do capítulo 7, já que vai falar dessa definição da teoria fuzzy aí, né, da fuzzy, tem uma parte logo no teu primeiro texto, né, no parágrafo, que é uma coisa introdutória, que vai explicar. Toma cuidado só com essa linguagem informal demais, né? Assim, tu usou só um pra aí, foi só isso que tu fez também, de equívoco, tá? A gente vai escrevendo que nem escreve no WhatsApp, assim, né? Às vezes sai um PRA, o pra, né? É o para, né? Só esse detalhezinho é na página 9, tá? Na página 9, ajeitar esse pra, colocar o para, né? Direitinho. Aí na parte 7.2, na seção 7.2 aí, quando tu está detalhando, né, fazendo as definições sobre esses objetos aí da teoria fuzzy, quando tu fala dessa função, uma função I, que vai relacionar lá os elementos, aí eu não entendi direitinho, e eu também tinha visto na parte anterior do colega, ele também usou essa daí, é um I de índice, é um subíndice A, né? Aí tipo como se fosse assim, tipo, um nosso f de x, né? O x seria a nossa variável, qual é a variável dessa função, né? Aí tem um IA, tem um ponto entre os parênteses, assim, é só um pontinho, né? Eu não entendi isso aí, se é de propósito mesmo, foi na definição lá, depois é um detalhe só, né? Eu não entendi o pontinho, logo depois está um IA de x, aí tu especifica, né, o range de tanto até tanto, é uma função crescente, e na outra região ela é uma função decrescente. Mas na primeira parte, esse mesmo I, esse mesmo objeto, ele está com, em vez de ter uma variável, ele está um ponto ali dentro. Aí porque eu realmente não conheço, aí eu fiquei em dúvida, né? Se continua tendo uma estrutura tipo de função e tudo mais. Aí essa parte das definições, você colocou aqui também, né, direitinho, na página 10, do que é uma variável aí fuzzy. Aí, então, A é um número fuzzy se, né, A é um conjunto fuzzy normal, aí tem um H de A igual a 1 e tal. Tem umas coisas assim, parece que tu vai definir e tu usa o próprio conceito. Eu não entendi direito, né? É um problema, acho que eu não sei se eu estou para ler. Se puder, só dar uma enxugada, ou então com uma linha a mais de texto, deixar um pouco mais claro nessas definições. Né? E, assim, esses são esses detalhes, só que eu acho que vale a pena dar uma revisada nesse texto. E mais uma parte mais interessante também, e importante, sobre as figuras. Tu colocou uma figura, inclusive, que está no trabalho escrito, que está aí na apresentação, sobre o número 5, né, mostrando como ele seria tipo um delta de Dirac, que ele é exatamente o 5, e como ele seria fuseado aí, né, com esse range de valores entre 4 e 6, por exemplo. Né? Mas essa figura está tão embaçada, né? Tinha aquele meme, tá 4K, né? Tá 10 pontos por... tá bem
melhora ela. Tu pode colocar, como é um trabalho aqui para os colegas, tu também pode colocar os eixos traduzidos, né? Pode colocar eles traduzidos, para deixar claro, né? Realmente eu já tenho problema de visão, eu olhei assim, só vi a linha azul subindo e a outra reta, só o resto, quase que não consegui ler o texto nos eixos. Então tem que ser mais nítido essas figuras, tá? E ter as legendas, da mesma forma que não conseguiu melhorar a qualidade, mas assim, é porque eu encho o saco no negócio de figura, porque eu também, às vezes, quando a gente vai dar aula, eu preciso de uma figura para tentar vender melhor o peixe daquela aula, daquele assunto que a gente vai dar. Eu acho uma figura, beleza. Aí o negócio é porque eu gosto de levar e copiar, bota lá no pente bruxa, aí tu vai dar uma ajeitada, tu pode desenhar uma bola. Se a figura era uma esfera, tu desenha uma esferinha, assim, tu já passa pro lado, vai melhorando, né? Retocar a figura, às vezes, é muito difícil. Tu pode fazer uma nova com a velha no lado, assim, né? Não custa muita coisa. Então ia ficar bem legal, ia ficar bem interessante. E todas as figuras não têm legenda, tá? Então vale a pena colocar as legendas, é importante ter legenda. Da mesma forma que não está tendo as numerações de equações, não tem as legendas nas figuras, que é importante, porque depois tu pode referenciar elas, né? Aqui de acordo aqui, o nosso resultado está na figura 5 ponto tal, né? Tu vai estar no capítulo já de resultados, aí tu pode falar bastante, né? Fazendo referência direta, né? Não vai, a figura que está aqui em cima, a figura que está aqui embaixo, né? Então tu fala direto já o número da figura, né? Fica melhor como um trabalho usual. Aqui no caso, essa parte da seção 7.3, né? A gente colocou daquela, como é que é o nome até do cara? Faz parte aí do contexto fuzzy, é o... Zadê. Isso, é ele mesmo. Eu colocou 3, 4 linhas aqui, quase que, assim, eu não vi se parece que está tipo faltando coisa, né? Não sei se está faltando mais informações. E nem sei se ela foi também utilizada no trabalho. Né? Então, às vezes vale a pena ver, né, eu posso até omitir, não colocar algumas partes, né? Depois ver se realmente tu acha que foi importante para fazer esses teus gráficos, que tu fizesse aí, né, já com os resultados bem bacanas aí, se usou alguma coisa desses ADS. Se não, acho que deixa como... Se é para ficar mais informativo, que fique um pouco mais completa essa explicação aqui, né? E aí agora seria a parte final, porque a partir do capítulo 8 para frente, né, que vai falar dos resultados, faz um procedimento experimental direitinho, né, com o programinha que tu usou, e aí ele realmente, no trabalho escrito, você não consegue ver relação nenhuma entre esse objeto, essa técnica que está utilizando aí de representar os números, né, para resolver o teu problema, né, para pegar uma variável e escrevê-la nessa forma fuzzy aí, não exatamente determinística, mas com uma faixa de valores, aí, como tu bem explicou. Então, eu não vou nem falar dessa parte, porque aqui no trabalho escrito tu já mostrou direitinho o que tu queria fazer usando essa teoria fuzzy, e tu vai colocar isso no trabalho escrito depois, né? Mas mesmo assim, nessa parte do capítulo 8, que tu usou bastante valores experimentais, valores de resistência, né, dos indutores e tudo mais, cuidado com as unidades, tá? Isso eu fazia também, mas depois eu vi que tomei mais cuidado com o tempo, a gente vai vendo melhor. Esse detalhe, quando você tem a parte numérica, né, que te dá intensidade, e você tem qual é a unidade, né, apesar de estar tudo certinho, você não omitir as unidades das grandezas que está querendo colocar, mas sempre é bom dar um espaçamento, não deixar colado, tá? Deixar colado direitinho, porque não fica muito... Quando é colado, não é a forma usual de se representar essas grandezas, quando está falando desses dados, né? Tomar esse cuidadinho só. Porque às vezes uma letrinha dessa, ela pode representar aí uma unidade de base 10 aí, né? Se estiver colado com um número, então, tu dando um espaçamento, tu toma cuidado com isso, né? Um Nzinho perto do detalhe, tem que dar um espaço, né? Quer falar de força, 10 newtons, 10, espaço, N, né? Não deixa colado, não. Eu fazia isso antes, eu vi que isso aí não é a forma correta de representar os valores. Né? Aí eu tinha botado aqui nas perguntas do trabalho escrito, onde que foi defusificado, né? Como tu botou no resumo, onde que foi defusificada a corrente no trabalho, né? Essa faixa de soluções. No trabalho escrito não está, mas aí na apresentação, que aí eu venho para a segunda parte, que é aí que vai ter pergunta, né? Aí tu realmente aí tu conseguiu mostrar, né? Achei interessante aí. Colocou. Eu acho que eu estava até reclamando que eu nunca entendi isso, eu consegui entender um pouco nesse contexto aqui dos circuitos. Tá?
Tu usou a resistência, não foi? A resistência elétrica, e como o objeto que tu ia dar uma margem de 4.500, tendo o valor máximo de 5.000 e descendo de volta ali para esses 5.500. Né? Isso. Os resultados gráficos que tu tem, tu sempre compara com uma solução direta da equação diferencial, que tu soluciona ela de forma separável, até bem simples de resolver, né? Aí tu vai fazer lá, tu usa a técnica que tiver que usar. Aí tu tem uma equação direitinho, fechadinha, né, analítica, que tu consegue fazer um gráfico direto de como a carga varia com o tempo, como outra grandeza lá, a BDP que tu fez varia com o tempo e etc. Aí é uma linha, só tem uma linha, é uma função, né, direta, você tem lá a variável dependente, independente, e essa linha é o conjunto dos pontos e tudo mais. A pergunta que eu fico assim, quando você usa essa variável fuzzy, esse negócio de ter essa faixa agora, essa faixa de valores agora, em vez de ser uma linha, né? Você tem se você fizesse 3D isso aí, por exemplo, né? Não sei qual seria o terceiro eixo, mas você conseguiria ver tipo uma espécie de um valezinho assim, né? Fazendo uma curva. Essa faixa, eu posso fazer uma associação dela com, por exemplo, lá, os resistores, eles têm aquela tolerância, né? O pessoal que lembra, né? Eu não sei direito aquelas cores, mas aí tem lá as coresinhas que representam os números e tem uma faixa, uma outra corzinha que é a tolerância. Eu posso fazer alguma associação a essa tolerância do resistor, por exemplo? Essa que é a ideia de usar fuzzy para fazer trabalhar com circuitos elétricos? O que tu pode dizer sobre isso? Assim, sei lá. Na verdade, sim, é para isso mesmo. Quando a gente tem a ideia clássica, a EDO clássica, a solução da EDO clássica e o gráfico clássico, você só tem uma linha, tudo bem. A ideia da linha é que ela está contando para você exatamente como é que funciona esse resistor. Ele tem 50 ohms de resistência e acabou aqui, é só 50. Mas na vida real a gente tem os resistores lá que tem a faixa de cores e aí a gente tem a margem lá de tolerância. Né? Quando eu vim para um gráfico daqueles que eu mostrei para vocês com a resistência fuzzy, né? Se eu modelasse o gráfico da própria resistência num termo fuzzy, a parte preta é justamente o valor central daquela resistência, enquanto que a faixa roxa ela seria uma aproximação do intervalo lá, esqueci a palavra. A porcentagem aqui é a tolerância, né? A porcentagem, a tolerância, é isso mesmo. Então, a parte roxa, ela representa a tolerância, tá? Quer dizer, o resistor de 50 ohms, mais ou menos 5%. Então, quando você se aproxima para menos 5% ou mais 5%, você está indo para a parte roxa do gráfico. Tá? Então, se você vai para a parte, tem a parte preta, a parte roxa de baixo seria o menos 5%, né? O valor central, menos 5%. E a parte roxa de cima da parte preta seria o valor central, mais 5%. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, sim, a ideia da teoria fuzzy, o gráfico fuzzy, no caso, a parte preta é o valor central e a parte roxa a tolerância do resistor. E, inclusive, quando a gente vai tratar disciplinas de laboratório, por exemplo, a gente tem uma certa grandeza e aí a incerteza daquela grandeza. Eu quero medir o comprimento aqui do meu celular e deu, sei lá, 15 centímetros. Aí eu coloco lá uma incerteza, 15 centímetros mais ou menos 1 centímetro. Esse mais ou menos 1 centímetro também, não é resistência, claro, mas eu estou falando de uma grandeza que eu posso medir. Essa incerteza que vem junto com a grandeza, ela também pode ser associada à parte roxa do gráfico. Tá? Então, não só lá no resistor, a tolerância do resistor pode ser associada à parte roxa do gráfico, mas absolutamente qualquer coisa onde eu tenho uma incerteza associada àquela grandeza, eu estou caminhando para a parte roxa do gráfico. Tá? Beleza. Parece aquela ideia de resultado de pesquisa, né, de eleição e tal, o cara levanta e tem a margem de erro, né? Tantos pontos para mais para menos, né? Parece bastante isso aí também. Bem, Luiz, era só isso mesmo que eu ia perguntar, tá? No mais, eu parabenizo aqui, porque eu vim com um propósito, não de lascar, mas eu ia perguntar, ia ficar, pô, não sei o que, blá. Mas eu acho que a apresentação foi, tipo assim, conseguiu dar uma recuperada legal aí, tá? Então, parabéns aí pelo trabalho. A apresentação, o trabalho escrito, vale a pena fazer algumas alterações para dar uma melhorada, né? Na estrutura dele e tudo mais, para ficar aí depois de um material de consulta dos colegas aí, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns. Volta aí para o professor Igor. Muito obrigado. Obrigado, professor Francisco Tinola. Passar a palavra para o professor Lúcio.
Boa tarde. Boa tarde não, bom dia ainda, né? Passou o tempo aqui, eu acho que eu me perdi aqui no horário do dia. Primeiramente, parabéns aí, Luiz. Parabéns à sua Obrigado. orientadora também, professora Silvia. A gente vem acompanhando aí o seu trabalho desde a primeira parte. E, primeiramente, você apresentou aí um domínio que eu considero, assim, espetacular do tema. Então, isso ajuda muito a gente na hora da apresentação, e eu vejo que na apresentação você traz alguns elementos que de fato estavam faltando ali, mas novamente eu tendo vamos dizer assim, a insistir nessa parte da referência, da relação com a pesquisa e assim por diante, porque de fato é uma área onde eu costumo atuar na formação, na iniciação, né, a pesquisa. Então, eu acredito que a primeira coisa que você apresentou 6 referências e só vi citado uma no seu trabalho escrito. É uma das relações aí com o trabalho, né? A segunda coisa é que, de fato, você não me apresenta nenhuma referência ou discute que já tenha feito isso aí. Ou para você tirar a conclusão, olha, não há outro trabalho que faça isso, ou há. Aí, nesse caso, eu posso julgar a questão de ser o seu trabalho inédito ou não, né? Você toma a teoria de circuito como uma possibilidade, já que você identifica essa faixa, né, que os resistores têm ali, né, para mais e para menos, né? E isso como uma oportunidade de aplicação da teoria fuzzy. Eu acho que isso poderia ser discutido um pouco mais na justificativa, dando mais exemplos, por exemplo, dentro do estado da arte, que, vamos dizer assim, a relação do estado da arte com o pesquisador é uma das principais vias, né, da pesquisa científica, porque se não há, vamos dizer assim, a gente sempre pensa que a gente está partindo sempre do zero, né? E a contribuição que a gente dá no estado da arte é sempre o importante para a construção do edifício da ciência. Então, ficou faltando isso aí. Também você escolheu uma apresentação bastante estándar no seu artigo, né, de trazer ali o que já tem, por exemplo, na parte de resolução das equações, né? Isso é natural, por exemplo, para dar ao seu público, né, que não saiba de alguma coisa, que existem essas soluções, né? Mas, na minha opinião, elas não são tão significativas para um formato de artigo, né? Você abrir a conta toda ali, né? Ainda mais porque esse não é exatamente o foco, né? O foco é você mostrar o que a teoria fuzzy vem trazer de interessante para essa análise. Dado que já existe, por exemplo, né, na própria análise de laboratório, a gente coloca lá a barra de tolerância, né? E isso, do ponto de vista estatístico, já é bem conhecido. Então, fica parecendo assim uma coisa meio forçada, na minha opinião. Mas é claro que a gente entende, né, que esse exemplo ele é um dos exemplos importantes aí na utilização da lógica fuzzy, né? E aí, nesse sentido, até mesmo para ver ali o quanto o fabricante é realmente eficaz nessa determinação ali dos intervalos, eu acho que careceria mais uma análise, não pelo tick card, sim uma análise de dados de laboratório mesmo, que você poderia ter encontrado na internet, né? Existem, vamos dizer assim, disciplina até com vídeos, né, produção de gráficos, nessa questão aí de fornecer. E aí você veria, olha, eu tenho aqui fornecido pelo experimento mesmo, né, que está tratando com o resistor ali, né, e lá tem até mesmo a incerteza da incerteza fornecida pelo fabricante, porque aí varia com a temperatura, né, varia com o condicionamento do material e assim por diante. E aí você mostraria que a lógica, a fusificação que você fez, de fato, corresponde mais à realidade do que, por exemplo, aquela perfeição que tem a curva quando a gente trata das equações diferenciais lá, tudo ideal, né? Tudo idealizado. E o ser humano, poderia dizer, ele pensa
de maneira fuzzy, né? Quando ele está tomando decisões em geral, e também quando está lidando com a realidade, porque a realidade não é ali aquela perfeição que a matemática dá, né? É uma impressão que a gente tem, e nisso, eu acho que essa lógica fuzzy, elas têm essa, vamos dizer assim, esse condão de se aproximar mais daquilo que nós temos na realidade. Então, na minha opinião, faltou essa relação, né, maior, mesmo, por exemplo, naquilo que você já traz de batido na literatura, você tem que citar. Olha, no livro do fulano e tal, apresenta aqui, ó, a solução dessa equação, assim, lá você pode ter tirado do Boyce, então cita o Boyce, cita aqui, né, isso aí. Então, e também se concentrar mais naquilo que realmente foi o mérito do seu trabalho, né, de trazer, né, aí um corpo de aplicação para a lógica fuzzy dentro desses problemas de resistor. Na minha opinião, é um tema interessante, se explorado com mais avanço, né? E então, estão de parabéns por trazerem essa questão à baila e, vamos dizer assim, acredito que deu bastante trabalho para você aprender isso aí, né? E falar com toda essa segurança que você falou. Então, a professora Silvia tem razão aqui sabe do seu potencial e você mostrou aqui o seu potencial para a gente, né? Esse amadurecimento na questão científica, como já foi dito pelo professor Ricardo, que vai vir, mas desde que a gente tome consciência, né, que a gente precisa se conectar mais com lá, porque daqui a pouco, quando você sair, né, dos nossos exercícios, né, ali na graduação, são transposições de dados. Os exercícios que são trazidos ali são problemas já batidos, né? Mas daqui a pouco você vai estar procurando problemas, aí você vai ter que ler os artigos, né? Você vai ter que procurar ali o que ainda não foi feito, achar alguma coisa que ainda não foi feito para você justificar a sua pesquisa. Então, a iniciação científica tem que conduzir para essa reflexão, né, da realidade do estado da arte. Então, é só isso que eu queria dizer. Agradecer, eu sugiro que você dê uma olhada no seu trabalho escrito, vale a pena, né? Insistir um pouco em melhorá-lo, né? Porque pode constituir aí um bom exemplo, né? E só responda essa minha pergunta: existe ou não existe trabalho similar ao seu? Então, eu passei um ano pesquisando sobre isso. Não um ano pesquisando sobre teoria fuzzy em si, mas, bom, primeiro vou aprender a DO, depois eu vou aprender a modelar o gráfico pelo MATLAB. Aí, quando eu cheguei na parte de teoria fuzzy, comecei a pesquisar, primeiro estudo definições elementares e etc. Depois eu fui atrás de pesquisas, projetos e artigos, TCC e tudo mais, de alguma coisa que tenha teoria fuzzy no meio. E, sinceramente, eu não lembro de uma só vez ter visto alguma coisa de circuitos elétricos com teoria fuzzy. Eu já vi teoria fuzzy aplicada em várias áreas de ciências biológicas, ciências da saúde. Teve uma vez que eu vi um artigo sobre teoria fuzzy aplicada a uma reação química lá. Mas era alguma coisa da área da química. Gente, né, Luiz? Podia ter falado aí no artigo, na introdução, né? Isso tudo aí, ó, isso que você falou aí é muito importante. Pode não parecer tão importante. Essa parte que você falou, passei a metodologia que você usou, né? Pesquisou e não encontrou, né? E isso dá uma relevância maior para o seu trabalho. Veja agora que você falou, né? Uma coisa que a gente não entendeu na comunicação. Entendi. E eu vi em várias áreas, mas em circuito elétrico eu não cheguei a ver, não. E foi muito tempo pesquisando, porque é muito difícil você encontrar uma referência de teoria fuzzy do Brasil. É realmente muito, muito, muito difícil. É claro que tem, mas foi muito difícil. Praticamente, sei lá, 80% a 90% das vezes que eu tive que me virar durante esse projeto foi vendo o material de fora, videoaula de fora, que tive que recorrer a videoaula para poder entender. Foi geralmente, por exemplo, teve muito, muito vídeo e muito material de gente lá da Índia trabalhando nisso, sabe? Enquanto que no Brasil ainda é bem escasso, mas na área de circuito elétrico mesmo eu não encontrei. É isso. Ok. Obrigado, professor Lúcio. Obrigado, Luiz. Eu gostaria de aproveitar que a professora Silvia está presente, agradecer mais uma vez a presença e passar para ela a palavra, para ela poder fazer alguma consideração, se quiser. Bom dia a todos.
quero agradecer a oportunidade que eu tive de colaborar, né, com o Luiz, porque iniciação científica eu sempre entendi como sendo uma certa independência do aluno ao estudar, né? Então, eu direcionava, eu dizia o que ele tinha que estudar, né? Mas eu não pegava na mão dele para ele estudar, não. E eu sempre marcava reuniões, né? Para eles me apresentarem o tópico que eu dei para eles estudarem, né? E aí, quando faltava alguma coisa, eu dizia, acrescenta isso, tira isso, né? Eu não cheguei a pegar esse relatório já final para dar uma olhada, mas com relação aos estudos, eu sempre estava direcionando, mas tudo que ele estudou, na realidade, ele deve a ele mesmo, né? Eu direcionava, eu tirava algumas dúvidas, sim, mas o estudo partia dele mesmo, de buscar, de procurar, né? Então, o Luiz, eu percebi que ele se desenvolveu muito, né? Desde quando eu fui professora dele no primeiro período, a mudança é gigantesca. Então, ele está se desenvolvendo, está evoluindo, né? Então, para mim, o PIBIC realmente cumpriu o objetivo, né? Que é do aluno se interessar, né? Pela ciência, né? Pela pesquisa, ter uma certa independência com relação a isso. Eu acho que o objetivo foi alcançado, né? E eu gostaria que ele continuasse com esse interesse, com esse pique que ele tem. Ele é um rapaz que ele consegue entender o que ele lê, né? Ele tem dificuldades como todos que vieram de ensino médio fundamental de escola pública, né? Mas o Luiz, ele se supera, ele corre atrás, ele procura entender o assunto, e ele fica incomodado quando ele não entende, e isso é que é bonito, né? Você se sentir incomodado com relação à sua ignorância. Então, você se sente incomodado e você vai em busca de uma solução ou de entender algo que para outras pessoas pode parecer básico, né? Então, o Luiz cresceu muito, né? Ele estudou em pouco tempo teoria fuzzy e tudo mais, isso não é fácil, tá? A gente tem várias áreas aqui no Brasil de aplicação de teoria fuzzy, sim, nós temos. Na Unicamp, na USP, né, é bem forte com relação a isso, nessa área. E nós aplicamos muito, eu pelo menos aplico muito na biomatemática, na área de biologia, na área de matemática, biologia e medicina também, né? Então, nós aplicamos teoria fuzzy até mesmo para modelar, por exemplo, a COVID, né? Então, nós aplicamos teoria fuzzy em tudo, basicamente em tudo, né? E tem muitas outras áreas além dessa, dentro da própria teoria fuzzy, né? Bem mais complexo, mas eu estou satisfeita com o que o Luiz fez, né? Espero que ele possa continuar realmente, né? Galgando aí outras áreas, né? E crescer no que ele escolheu para ele, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? É claro que a gente sempre pode melhorar. Espero que ele escute todas as dicas que os professores deram, porque todas foram bem relevantes, foram importantes, né? Então, isso é só para o seu crescimento. Então, sempre tenha a humildade de escutar, né? E de levar as considerações todas relevantes para melhorar o seu trabalho. Obrigado, professora Silvia, pelas considerações. E é isso. Obrigado, Luiz. professora. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Obrigado pelas considerações de todos. Vamos seguindo. Próxima apresentação é para poder finalizar o ciclo de apresentações finais.